Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 5 milhões e 900 mil pessoas em todo o mundo, provocando mais de 362 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo, a começar pelo Canadá, onde estão já registados 88.512 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 6.877 mortes. Até ao momento, há já 46.840 pessoas recuperadas. Em Portugal, nas últimas 24 horas, há o registro de 14 mortes associadas à Covid-19, 350 novos casos diagnosticados e mais 274 doentes recuperados. Mais um dia sem atribuição de novos casos de Covid-19 à Madeira. A Direção-Geral de Saúde continua a dizer que não há casos novos na região, é o 24º dia consecutivo, há até agora confirmados 90. Os Açores não registaram novos casos nas últimas 24 horas. Assim, registram-se hoje apenas 2 casos positivos ativos, ambos na ilha de São Miguel. Até ao momento já foram detectados na região um total de 146 casos de infecção e há a lamentar 16 mortes. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.768.000 casos de Covid-19. O número de mortes ultrapassou já os 103.300, mas estão já contabilizadas mais de 498.700 pessoas recuperadas. No Brasil, as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram 438.812 casos confirmados de novo coronavírus, 26.764 mortes e, até ao momento, 193 mil recuperados. O número de mortos em África pela Covid-19 aumentou para 3.790 nas últimas 24 horas, com mais 94 mortes registadas. Isto em mais de 129 mil casos de infecção em 54 países, de acordo com os dados da pandemia naquele continente. O número total de doentes recuperados subiu para 53.414. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau continua a ser o que tem mais infecções, com 1.195 casos e registra 8 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 458 casos e 12 mortos. Cabo Verde tem 390 infecções e 4 mortos. Moçambique conta com 233 doentes infectados e 2 mortos. Angola tem 77 casos confirmados e 4 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a comunidade dos países de língua portuguesa, tem agora 1.043 casos e 12 mortos. As Estatísticas Canadá diz que a economia no primeiro trimestre teve o pior resultado desde 2009, quando as medidas tomadas para retardar a expansão do Covid-19 forçaram as empresas em todo o país a fechar as suas portas e admitir trabalhadores. Segundo o organismo responsável pelas estatísticas canadianas, o PIB, Produto Interno Bruto, caiu 8,2% nos primeiros 3 meses de 2020. O colapso ocorreu quando o PIB de março caiu 7,2%, à medida que as restrições das autoridades de saúde pública foram aumentando e obrigaram as empresas a encerrar as portas. O entretenimento, a indústria de transporte aérea, a hotelaria e a restauração são alguns dos setores mais atingidos pela pandemia. As artes e o entretenimento registaram uma queda de 41,3% e as transportadoras aéreas sofreram uma retração superior a 40%. O ministro federal dos Serviços Indígenas, Mark Miller, diz que o governo federal vai gastar mais 650 milhões de dólares para ajudar as comunidades indígenas a lidar com a pandemia da Covid-19. Ao todo, são mais 305 milhões de dólares do que tinha sido inicialmente prometido para ajudar as reservas da First Nations e as comunidades Inuit e Métis, com suplementos, assistência médica e instalações que permitam colocar em prática o distanciamento físico. Miller diz que, embora a primeira vaga da Covid-19 pareça estar a afastar-se, a ameaça de uma segunda vaga é muito real e as comunidades indígenas vão ser tão vulneráveis à segunda vaga quanto eram na primeira. Os grandes navios de cruzeiro não vão poder atracar em nenhum dos portos do Canadá até pelo menos 31 de outubro, já que o Governo Federal estende a sua medida de segurança para limitar o número de casos do novo coronavírus no Canadá.
A decisão foi anunciada hoje, sexta-feira, pela Ministra dos Transportes, numa conferência de imprensa. Em março, Otava tinha proibido a atracagem de cruzeiros no país, com mais de 500 passageiros, até 1 de julho. Mas o briefing de hoje traz más notícias para as empresas de cruzeiros que enfrentam um período negro. A proibição é para cruzeiros com mais de 100 pessoas a bordo e as empresas que violarem as regras sujeitam-se a uma multa diária de $25.000 e os passageiros a $5.000. A Ministra dos Transportes disse que os ferries e os water taxis vão continuar a operar, mas vão ter que limitar o número de pessoas a bordo e vão ter de manter os passageiros nos seus veículos sempre que estes transportem os seus carros. As autoridades de saúde canadianas estão a analisar propostas das ligas desportivas que querem voltar a jogar, incluindo a NHL. Mas Theresa Tam sublinha que a quarentena obrigatória de 14 dias para as pessoas que entram no país permanece em vigor por enquanto. Os comentários de Tam vieram 2 dias depois que a NHL anunciou os seus planos de retomar a temporada, que pede que os jogos sejam disputados em 2 cidades centrais. Edmonton, Vancouver e Toronto estão entre as 10 cidades selecionadas pela NHL como possíveis localizações. Os Canadian Blood Services precisam que os sobreviventes ao Covid-19 doem o seu plasma para avançarem com um projeto que pode ajudar outras pessoas que sofrem de doenças respiratórias. O projeto, chamado Connor, está a tentar descobrir se o plasma dos sobreviventes de Covid-19 poderá fornecer anticorpos para ajudar os pacientes atuais a combater a doença com mais eficácia. 60 hospitais canadianos estão envolvidos neste projeto, incluindo o Ottawa Hospital. Cerca de 1.200 pessoas já se registaram para doar o seu plasma e algumas dezenas já fizeram as doações. Mas a Canadian Blood Services diz que continua a precisar de mais voluntários. O Premier de Ontário disse hoje que está a considerar uma abordagem regional em fases para reabrir a província durante a pandemia da Covid-19, uma opção que Doug Ford tem vindo a recusar nas últimas semanas. O Premier disse que as novas diretrizes de testes da província, divulgadas nesta manhã, vão ajudar as autoridades de saúde pública a entenderem melhor as tendências e os pontos críticos do novo coronavírus no Ontário. Fica aqui já feito o aviso. Se for buscar alguém ao aeroporto, pode não ter permissão para entrar no terminal. Um porta-voz da autoridade que gera o aeroporto de Toronto confirmou hoje que o aeroporto internacional de Pearson tem agora uma nova política para diminuir o contágio de Covid-19 e que as exceções serão apenas para pessoas que acompanham menores ou indivíduos com deficiências. A medida também se vai aplicar aos funcionários do aeroporto que ficam agora proibidos de se encontrar com amigos, familiares ou conhecidos dentro do aeroporto. Robin Smith explica que a saúde e a segurança dos passageiros e dos funcionários é a prioridade da empresa e promete divulgar em breve mais detalhes sobre as novas medidas que vão entrar em vigor já no próximo dia 1 de junho. O Governo de Ontário assinou ontem um acordo preliminar com a região de York para avançar com a extensão prometida ao norte da linha do metro da Yonge, na região 905. A nova linha de metro vai custar 5,6 mil milhões de dólares. Ainda não foi divulgado o número de estações de metro e Vaughan, que teve metro pela primeira vez em 2017, vai também beneficiar desta extensão. A Câmara Municipal de Toronto aprovou ontem, por videoconferência, a criação de 25 quilómetros de ciclovias na cidade. As novas ciclovias vão custar 3 milhões de dólares e o projeto foi aprovado com 23 votos a favor e 2 contra. Foi a segunda vez que a autarquia reuniu em videoconferência desde o início da pandemia. Os organizadores do Festival Internacional de Cinema de Toronto dizem que ainda estão a planear realizar algum tipo de festival físico este ano, mas alertam que o TIFF vai ser muito diferente do habitual. O Festival Internacional de Cinema de Toronto vai realizar-se entre 10 e 21 de setembro. A torre eólica com 30 metros de altura saiu do porto de Ferrol, na Galiza, e deve chegar ao largo de Viana do Castelo até ao final desta semana. Vai integrar o primeiro parque eólico flutuante semi-submersível do mundo. As 2 outras turbinas, instaladas em outubro e dezembro do ano passado, já estão operacionais e ligadas à rede elétrica nacional, para a qual irão produzir energia.
Quando estiver operacional, o parque eólico será capaz de gerar energia suficiente para fornecer o equivalente a 60 mil famílias por ano. As 3 plataformas flutuantes foram construídas num trabalho de cooperação ibérica. 2 saíram dos estaleiros de Setúbal e a terceira dos estaleiros de Avilés e Ferrol, Espanha. O projeto recorre à tecnologia WindFloat e que permite que as 3 plataformas sejam ancoradas a uma profundidade de 100 metros, minimizando o impacto ambiental e facilitando o acesso a recursos eólicos sem explorar águas profundas. Um homem foi resgatado pela Força Aérea após cair de uma falésia na praia do Giribeto, na Ericeira. A vítima foi resgatada e transportada depois para o aeródromo de trânsito número 1, em Figo Maduro. Durante a noite de quarta-feira, milhares de pessoas voltaram a sair às ruas para protestar contra a morte de George Floyd. Alguns armazéns e lojas foram saqueados pela multidão que tomou conta das ruas durante os distúrbios. O governador de Minnesota, Tim Walz, já considerou a situação como sendo extremamente perigosa, apelando às pessoas para não saírem à rua naquela zona da cidade de Minneapolis. Entretanto, uma esquadra da polícia em Minneapolis foi invadida e incendiada. O porta-voz da polícia daquela cidade confirmou esta notícia e diz que a esquadra foi evacuada no interesse da segurança do pessoal. O incidente deu-se pouco depois das 10 da noite de ontem. Num vídeo divulgado online, um grupo de pessoas entra no edifício, fazendo disparar os alarmes de incêndio e os aspersores usados no combate às chamas. A cidade do estado de Minnesota registou ainda 3 dezenas de incêndios noutros locais e o saque de várias lojas, a maioria perto do local onde Floyd morreu. Os protestos contra a morte de George Floyd, que entraram no 3º dia consecutivo, alastraram-se também a St. Paul, capital do estado de Minnesota, com a polícia a tentar impedir o saque de lojas e os bombeiros a serem chamados para combater incêndios. Os protestos espalharam-se também a outras zonas do país, como, por exemplo, Nova York e Denver. Conforme se recordarão, George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu na noite de segunda-feira após uma intervenção policial violenta, cujas imagens se tornaram virais. Floyd foi detido por suspeita de ter tentado pagar com uma nota falsa de $20 num supermercado. Num vídeo filmado por transeuntes e divulgado nas redes sociais, é possível ver um dos agentes a pressionar o pescoço de Floyd com o joelho durante vários minutos. A polícia alegou que o homem resistiu à prisão, mas novas imagens captadas pelas câmaras do restaurante em frente ao qual ocorreu a detenção mostraram Floyd a ser conduzido para a viatura policial de mãos algemadas nas costas sem oferecer resistência. Na quinta-feira, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, condenou o caso, apelando às autoridades para adotarem medidas sérias para pôr termo a estas mortes de afro-americanos.
Esta foi a última de uma longa série de mortes de afro-americanos não armados cometidas por polícias norte-americanos e autojusticeiros. As autoridades norte-americanas devem tomar medidas sérias para pôr termo a estas mortes e assegurar que seja feita justiça quando ocorrem, indicou Michelle Bachelet em comunicado. Entretanto, o tweet de Trump, publicado na noite de ontem, que alertava as pessoas de Minneapolis que protestavam contra a morte de George Floyd, que enviaria os militares para intervir se houvesse alguma dificuldade. Estes bandidos estão a desonrar a memória de George Floyd e não vou deixar que isso aconteça. Acabei de falar com o governador, Tim Walz, e disse-lhe que pode contar com os militares. Assim que haja alguma dificuldade, nós assumimos o controlo. Quando as pilhagens começarem, os tiros começam, escreveu o presidente norte-americano, que pareceu citar, nota de The Guardian, o ex-chefe da polícia de Miami, Walter Hadley, que em dezembro de 1967 prometeu represálias violentas a protestos. 2 horas depois, o Twitter adicionou um aviso a tapar a publicação. Este tweet violou as regras do Twitter de apologia à violência. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que o tweet continue acessível. O aviso é acompanhado por uma hiperligação para as respectivas políticas sobre exceções de interesse público. Agora, quem visita a página de Trump no Twitter ou vê o tweet repartilhado na própria cronologia, o aviso oculta o conteúdo até que o utilizador toque para visualizá-lo. Os utilizadores que tentam responder à publicação recebem um segundo aviso com a seguinte mensagem: tentamos impedir que um tweet como este, que viola as regras do Twitter, alcance mais pessoas. Portanto, limitamos a interação com ele. As respostas já não aparecem por baixo da publicação. A propagação do tweet também será limitada pelos algoritmos do Twitter, de acordo com os documentos de política da empresa. O aviso sugere que o Twitter não tem intenção de recuar na recente disputa com Trump, que estalou na quarta-feira, quando a empresa aplicou pela primeira vez um rótulo de verificação de factos às publicações do presidente dos Estados Unidos da América. 3 agências funerárias de Nova Iorque, nos Estados Unidos, estão a ser processadas após dezenas de corpos terem sido encontrados em caminhões frigoríficos alugados pelas empresas. Devido ao elevado número de mortes causadas pela Covid-19, as agências funerárias armazenavam os corpos nos caminhões frigoríficos até ser possível realizar os funerais. 3 processos foram movidos por pelo menos 3 famílias, depois das autoridades terem encontrado os corpos de familiares em caminhões frigoríficos no final de abril. Em 30 de abril, a polícia de Nova Iorque encontrou cerca de 100 cadáveres sem refrigeração em 4 caminhões frigoríficos que uma das agências funerárias alugou para responder ao acréscimo de pedidos de funerais por causa da Covid-19. No início de maio, as autoridades de Nova Iorque retiraram a licença à agência. Após uma investigação do Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque, emitiu uma ordem de suspensão imediata para a agência funerária, cujas ações foram terríveis, desrespeitosas para com as famílias dos mortos e completamente inaceitáveis, afirmou então, em comunicado, o comissário de saúde de Nova Iorque, Howard Zucker, que acrescentou que uma crise não é desculpa para o tipo de comportamento que testemunhamos. Mika Stauffer tem mais de 700 mil seguidores no YouTube. Foi lá que publicou muitos vídeos a dar conta da vida familiar, incluindo as vivências com o pequeno Huxley, um bebé chinês adotado. Mika e o marido, James, vivem em Ohio e ganharam dinheiro com as publicações que faziam sobre o bebé, em que contavam a história do processo de adoção internacional e todos os desafios que enfrentavam como família no dia-a-dia. Só que esta semana foi revelado que os dois decidiram entregar a criança a outra família por não conseguirem dar resposta às suas necessidades especiais após 3 anos com o menino. Justificaram-no dizendo que parte da situação clínica do bebé tinha sido ocultada. Nos processos internacionais, há coisas que não são transparentes, explicou James num vídeo em que Mika aparece em lágrimas, a agradecer o apoio de alguns seguidores e a contar os comentários negativos que têm recebido. Numa carta escrita a uma revista em 2019, a mulher contava todo o processo de adoção, os progressos feitos por Huxley e onde expressava a gratidão e a felicidade por saber que estava a dar à criança um futuro que de outra forma nunca poderia ter.
O casal tem 4 filhos biológicos e está a ser criticado por entregar a criança a outra família depois de receber dinheiro após acordos e patrocínios por expor a família online. Nós amamos o Huxley com todo o coração e sempre o amaremos, escreveram na legenda do vídeo. Jair Bolsonaro exaltou-se com os jornalistas a propósito dos 29 mandatos de busca numa investigação a notícias falsas e publicações caluniosas nas redes sociais, ordenadas pelo Supremo Tribunal Federal a 17 empresários, deputados, o Ministro da Educação e ativistas bolsonaristas. O presidente brasileiro atacou o Supremo Tribunal Federal e criticou a Polícia Federal, que é suspeito de querer controlar. Obviamente, ordens absurdas não se cumprem. Repito, não teremos outro dia igual ao de ontem. Chega, chegámos ao limite. Estou com as armas da democracia na mão, acrescentou sem detalhar. A investigação aponta a responsabilidade ao conhecido Gabinete do Ódio, associado ao núcleo ideológico do presidente, pelos ataques digitais a membros do Supremo e do Congresso. Jair Bolsonaro assumiu que as revistas digitais, blogs e contas visadas são o seu apoio. Querem tirar os mídia que eu tenho a meu favor sob o argumento mentiroso de fake news, comentou. Algo muito grave está acontecendo na nossa democracia, escrevera anteontem no Twitter. O filho de Bolsonaro, Eduardo, deputado federal, levou mais longe a retórica belicosa. Numa transmissão na internet, recordou o golpe militar de 1964 e disse que poderá chegar a um momento de ruptura, um conflito ainda maior. Falando bem abertamente, não é mais uma opinião de se, mas sim de quando isso vai acontecer. Disse quando chegar a um ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessária uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador. Um tubarão branco gigante foi avistado ao largo da ilha de Lampedusa, em Itália. O encontro foi filmado e os autores do vídeo dizem que media 5 ou 6 metros. A espécie, que vive no Mediterrâneo há milhões de anos, corre risco de extinção. Anche 5-6 metri. Comunque che so, arrabbiate. Figlia, dopo 10 secondi ci sei giù. Parecchio vale. Lasciamo schiacciare. Due cagate mamma in avanti. Chama-se Archie Williams e cumpriu 37 anos de prisão por violar e esfaquear uma mulher em 1982. As autoridades reviram o caso e consideraram-no inocente. Agora foi ao programa America's Got Talent e deixou Elton John a chorar. Não havia provas de ADN. 3 testemunhas afirmaram que no momento do crime estava em casa. Mas Archie Williams foi preso e condenado à prisão perpétua por violar e esfaquear uma mulher branca na década de 80. Cumpriu 37 anos de prisão até ser libertado no ano passado, quando a justiça norte-americana reviu o caso e o considerou inocente. A história de Archie emociona agora os Estados Unidos da América, depois da sua participação no programa de televisão America's Got Talent. Afirmou que sempre se declarara inocente, mas que, sendo um miúdo pobre e negro, não tinha forma de lutar contra o estado de Louisiana e defender-se durante o julgamento. Foi levado para uma prisão de alta segurança e foi através da organização Innocence Project, Projeto de Inocência, que o seu caso voltou a ser analisado. Após uma longa caminhada nos tribunais de mais de 2 décadas, conseguiu provar que tinha sido preso injustamente por um crime que não tinha cometido e foi libertado em março do ano passado. Nunca deixei a minha mente ir para a prisão. Cantava para conseguir manter a paz, afirmou no vídeo da apresentação ao programa. Com a atuação, deixou o júri do concurso e Elton John em lágrimas.
O cantor escreveu no Twitter que tinha ficado a chorar ao ver a sua música Don't Let the Sun Go Down on Me ser interpretada pelo ex-recluso. A coragem e o perdão demonstrados por ele são verdadeiramente inspiradores. O mesmo espírito que o mundo achou tão inspirador com Nelson Mandela, escreveu a estrela da pop. A atuação que vamos ver já de seguida recebeu um forte aplauso e Archie Williams é considerado um dos mais fortes candidatos a vencer o programa de talentos. Simon Cowell, criador do programa, tornou-se embaixador do Innocence Project após a atuação. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm going tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladders of my life. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I'm just another fraction of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down on me. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down on me. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar na próxima segunda-feira, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabe que estamos a contar consigo aí desse lado. Tenha um bom fim de semana.